Uma tempestade daquelas ruge com vontade, e um raio gigante corta o céu, caindo bem no meio e iluminando um cara sozinho. É o lendário Rei dos Punhos, um título que ele conquistou na marra, dominando o mundo das artes marciais, só com a força das mãos. O guerreiro é tão famoso que o pessoal quase nem lembra o nome dele, só chama assim, mas hoje, o Rei dos Punhos. Dan Wuzheng tá moído e segurando a cabeça, que dói demais, mesmo com toda a garra do mundo. Ele tá sofrendo por causa de um machucado feio no braço. Acontece que o pegaram numa emboscada daquelas, cercado por um bando de gente misteriosa. Mesmo assim, ele derrubou quase todos os seus atacantes sistematicamente. O chão agora está coberto pelos corpos derrotados daqueles que o desafiaram. A atenção do guerreiro se volta para um penhasco acima, onde os dois últimos orquestradores do ataque permanecem. Um espadachim convencido e uma mulher com um leque olham para baixo, parecendo ser os cérebros por trás de tudo. O jovem avalia seus dois oponentes finais, reconhecendo sua habilidade e questionando suas origens. Em um gesto desafiador, ele arremessa um dos seus subordinados derrotados de volta para o alto do penhasco. Aterrorizado, implora por sua vida. O homem, apavorado, implora pela vida, chamando o espadachim de demônio da espada. Este, porém, responde decepando impiedosamente seu próprio subordinado. Dan Wuzhong observa de baixo enquanto o corpo é jogado do penhasco sem a menor cerimônia. Ele está chocado com a decisão fria do espadachim de eliminar seu próprio aliado sem hesitar. Isso prova que seu oponente não é apenas um mestre, mas um lutador implacável, que não segue nenhum código de honra. De repente, a atenção do rapaz é atraída para uma etiqueta distintiva pendurada no punho da espada do homem. A combinação do símbolo e a crueldade dele. A combinação do símbolo e a crueldade do cara dispara uma ficha que cai gelada. Dan Wuzhong encara os dois. Finalmente sacando que os seus emboscadores são da temida facção demoníaca, o demônio da espada aterrissa no penhasco. Ironizando a resistência do Rei dos Punhos, ele elogia com um tom de superioridade a tenacidade do guerreiro. Mas Dan Wuzhong o interrompe com um olhar fulminante, apesar dos ferimentos. O rapaz jura com coragem que vai acabar com aquela luta em apenas 10 ataques. O demônio da espada debocha da declaração, achando graça da suposta arrogância do oponente e então, parte para o ataque. Ele parte para o ataque lançando uma onda de cortes de energia mortal, em direção ao Rei dos Punhos. Dan Wuzhong reage no mesmo instante, com seus punhos carregados de raios, estilhaçando a energia demoníaca. Num clarão azul, o Rei dos Punhos encurta a distância, atordoando o demônio da espada com sua velocidade impressionante. Ele acerta o primeiro golpe devastador, marcando o início de sua contagem regressiva de 10 movimentos. Um sorriso confiante surge em seu rosto enquanto carrega o próximo ataque, contando calmamente o segundo golpe. Dan Wuzhong solta uma saraivada furiosa de socos, contando rapidamente cada impacto brutal até o sexto. Enquanto ele conta até o nono, ele percebe que os ataques estão errando o alvo de propósito. Seu olhar se volta para o penhasco, identificando a energia púrpura da mulher como a fonte da interferência. O olhar fulminante do Rei dos Punhos demonstra que ele entendeu. Ela estava sutilmente manipulando a luta o tempo todo. Aproveitando essa breve distração, o demônio da espada desfere um golpe devastador. Dan Wuzhong cambaleia para trás. Ferido pelo ataque traiçoeiro e certeiro, o demônio da espada se inclina, certo de que finalmente pôs fim à lendária chuva do guerreiro. A expressão confiante se desfaz em descrença quando percebe seu erro fatal. O Rei dos Punhos segurou a lâmina, enquanto sua outra mão crepitava com um poder imenso ao agarrar seu oponente. No seu golpe final, ele canalizou toda a energia restante para o chão, criando uma explosão colossal. O demônio da espada reapareceu da poeira, exibindo uma nova cicatriz e um olhar de fúria gélida. Com uma risada zombeteira, o demônio reconheceu a impressionante habilidade de luta do Rei dos Punhos. A enorme fenda aberta pela explosão agora separava os vitoriosos da lenda derrotada. Sua cúmplice sorriu de canto, lembrando-o de que sua interferência foi crucial para sua sobrevivência. O espadachim se inclina sobre o guerreiro caído, preparando-se para soltar uma última zombaria, mas, de repente, os punhos do Rei Fisk disparam para cima, pegando o vilão arrogante totalmente desprevenido. Com um último esforço de vontade, Dan Wuzhong acerta seu prometido 10º e último golpe. À medida que suas forças finalmente se esvaem, o Rei Fisk aceita que seu reinado lendário chegou ao fim. Sua consciência começa a sumir, seu corpo finalmente sucumbindo aos ferimentos fatais. Um único lamento preenche sua mente, o desejo de ter conseguido acertar só mais um golpe certeiro, e assim, o lendário Rei Fisk, Dan Wuzhong, encontra seu fim. E assim, o lendário Rei dos Punhos Dan Wuzhong encontra seu fim, sua vida apagada pela facção demoníaca. A história muda para um refúgio tranquilo na montanha Juhua, um contraste gritante com o campo de batalha anterior. Um corvo misterioso observa de uma janela enquanto uma jovem cuida de alguém lá dentro. De repente, os olhos de um homem se abrem,
Sua mente girando em choque e confusão, a jovem se inclina sobre ele com preocupação. Verificando se o mestre da casa finalmente acordou, agora totalmente consciente. Ele olha para a mulher desconhecida e se pergunta onde está. Ele examina o quarto impecável ao redor. Ele olhou ao redor do quarto impecável, tentando entender quem teria cuidado de seus ferimentos mortais. Ao tentar se sentar, uma dor lancinante atravessou sua cabeça, fazendo com que a mulher corresse para o seu lado. Checando o próprio corpo, ele não podia acreditar. Estava completamente ileso. Enquanto a mulher o chamava de jovem mestre, aceitando a bebida que lhe foi oferecida. Ele se perguntava o porquê daquele título estranho. Olhou-se no espelho e viu o rosto de um desconhecido. Finalmente compreendendo que havia renascido no corpo de outra pessoa, ficou encarando a bebida, com a mente a mil. Tentando assimilar a situação impossível em que se encontrava. O tapa repentino e alegre da mulher nas costas o tirou dos seus pensamentos, numa negação frenética. Ele puxou desesperadamente as bochechas, convencido de que estava usando uma máscara. A horrível constatação o atingiu quando sentiu apenas pele. Aquele era seu rosto verdadeiro agora, derrotado. Ele desabou sobre a mesa, incapaz de processar a perda da sua antiga identidade. Seu estado de pânico foi confundido com febre, o que levou a mulher, preocupada, a buscar um médico. O jovem examinou as mãos desconhecidas, uma lembrança cruel de que seus punhos lendários haviam sumido. A atendente saiu silenciosamente, pensando que o comportamento do seu mestre estava mais bizarro do que o normal. Ele descarta o envolvimento de facções demoníacas, sabendo que um poder divino desses está além até mesmo deles. Encarando seu reflexo, resta uma pergunta que não sai da cabeça. Quem era aquele jovem? Decidido a investigar essa nova situação, o guerreiro testa as capacidades físicas do seu novo corpo. Luta contra a fraqueza desconhecida que agora sente, e demonstra seu desprezo pela fragilidade. O combatente declara o corpo totalmente inútil para seus propósitos de repente. Ele nota um documento com um nome familiar. Ele se lembra do grupo Unimerchant perto da montanha Jua, percebe a grande influência e a riqueza do grupo. Descobre o destinatário do documento. Fica sabendo de sua nova identidade, Li Jin, o filho mais velho. Com um olhar de desprezo e nojo, junta as peças pelas cartas. Percebendo que seu novo corpo pertencia a um completo inútil, não era feitiçaria nem disfarce. Já que ele não sentia nenhuma energia estranha dentro do corpo, a ideia impossível de reencarnação finalmente o atinge. Sua antiga vida, uma memória distante, desanimado em sua mesa, ele afasta aquele pensamento absurdo. Largado na cadeira, ele afasta o pensamento bobo, achando que pirou de vez. A concentração é interrompida por uma voz desesperada, chamando pelo jovem mestre. Um médico idoso entra correndo. Todo preocupado em examiná-lo, e se apresenta como Gongsun Mayong, o rei dos punhos se irrita. Sem fazer a menor ideia de quem é aquele velho apressado, o médico suspira, aliviado. Explicando que correu para lá assim que soube do comportamento estranho do mestre, sem esperar resposta. O velhinho já vai logo pegando no pulso para diagnosticar o problema. Dan Wusung puxa o braço irritado. Dan Wuzong puxa o braço, tentando convencer o médico preocupado que está tudo bem. O doutor ignora e manda trazerem uma refeição para o jovem mestre, uma tigela fumegante de sopa de galinha. Supostamente para restaurar suas energias, ele sorri de canto, percebendo que a refeição, aparentemente inofensiva, é na verdade prejudicial ao antigo dono daquele corpo, ligando os pontos. O guerreiro suspeita que a checagem de pulso foi um teste para avaliar sua repentina recuperação. O sorriso viperino do médico confirma suas más intenções ao insistir para que o rapaz tome a sopa. Para ter uma ideia de quanto tempo se passou, ele pergunta: como? Quem não quer nada? Sobre a história de um famoso campeonato de artes marciais, com a resposta na ponta da língua. Dispensa a refeição numa boa, dizendo que não está com fome. Em seguida, manda o médico atarantado pastar. Pedindo para o velho deixar em paz, sozinho, solta um suspiro aliviado. Calculando que não faz tanto tempo assim desde que ele bateu as botas. Uma esperança renovada o invade enquanto prende o cabelo, pronto para encarar essa nova vida, afinal. Seus antigos inimigos, a facção demoníaca, também devem estar por aí em algum lugar. Naquele momento, seus pensamentos se voltaram para o médico traiçoeiro. Outra pessoa que ele estava louco para dar um jeito, estalou os nós dos dedos com um sorriso sombrio. Prometendo em silêncio uma lição dura para seus novos adversários, decidiu que iria reconquistar sua antiga glória. E acabar com seus inimigos com um único soco. Seus pensamentos vingativos foram momentaneamente esquecidos ao ver uma mesa de café da manhã farta e convidativa. Os presentes ficaram admirados com seu apetite renovado. Uma mudança drástica em relação ao seu estado da semana anterior. Ele retornou de seus exercícios matinais, já levando sua nova forma física ao limite. Ele entra com uma confiança danada, pegando todo mundo de surpresa, caminha direto para inspecionar o café da manhã. Com toda a calma do mundo, ele dá um chega pra lá nos atendentes, mandando simplificarem suas refeições dali pra frente. Mostrando quem manda agora enquanto se afasta,
Os caras cochicham. Impressionados com a recuperação do rapaz e com essa nova atitude, ele come tranquilamente, esperando a chegada do médico Gong Sung-yong, mas a refeição é interrompida pelo chamado do doutor, e ele já irritado autoriza a entrada. O médico velho entra arrastando os pés, com uma cara de quem não tá nem um pouco feliz. Dan Wuzang Smerks achou graça da grosseria inicial do sujeito, mas o médico mudou de repente. Ficando todo solícito e bajulador, intrigado com essa postura servil, o jovem começou a questionar as intenções do velho. Um sorriso predatório surgiu no seu rosto, decidido a desmascarar aquele rato traiçoeiro, com frieza. Perguntou o motivo da visita. Colocando o homem numa saia justa, o médico alegou que a solidão o trouxera ali. Reclamando que seus esforços anteriores pareciam agora em vão, a menção a esforço despertou o interesse de Dan Wuzang. O interesse de Dan Wu se aguçou ao ouvindo a palavra esforço, pressentindo que uma confissão estava prestes a acontecer. Ele sorriu de canto, identificando o esforço do médico como uma tentativa de lhe servir sopa de dragão fênix. O velho foi pego totalmente de surpresa por aquela acusação repentina e precisa. Gong Sung-yong se recompôs rapidamente. Tentando disfarçar a sopa potente como um simples mal-entendido, Dan Wu entrou no jogo. Comentando sarcasticamente que havia confundido o tônico com veneno, indignado, o médico inflou o peito. Lembrando o jovem mestre de seus leais serviços, fingindo-se ofendido, Gong Sung-yong fez um espetáculo ao se retirar. Já que claramente não era bem-vindo. Dan Wuzong chamou o médico com calma, fazendo o velho parar na hora. O olhar dele ficou frio enquanto questionava se o médico se achava o dono da casa. O médico se encolheu. Finalmente sentindo o peso enorme da nova autoridade do jovem mestre. De repente, o rapaz aliviou a tensão, dizendo que era só uma brincadeira, e deixou o médico rindo nervoso. Em seguida, ordenou que o velho buscasse material de escrita, pois pretendia enviar uma carta, enquanto comia. Ele mandou que o médico fizesse o papel de escriba, e anotasse o que ditasse. Ele começa a carta, mencionando a doença grave de Li Jinyon, como a razão para sua estadia prolongada. O rosto do médico se fecha enquanto ele é forçado a escrever uma ameaça velada, pedindo conselhos sobre o que fazer em seguida, percebendo a hesitação do homem. Ele pergunta friamente por que a caneta parou de se mover. O médico ri nervosamente, fingindo confusão com as palavras estranhas do jovem mestre, com um movimento rápido do pulso. Ele arremessa um hashi que passa zunindo pela cabeça do velho e se crava na parede, aterrorizado. O médico agarra o pescoço, um arranhão fresco, um testemunho da precisão mortal do rapaz. O olhar dele se torna gélido ao declarar que o fraco Li Jin, que o médico conhecia, se foi para sempre. O médico gagueja, tomado pelo puro terror, finalmente percebendo que não está mais lidando com um garoto indefeso. Calmamente ele começa a dar uma aula ao médico sobre a sopa de dragão e fênix que lhe foi servida. Ele explica que, embora a sopa seja um tônico para os saudáveis, tem um efeito bem diferente sobre os doentes, erguendo a tigela. Declara que, para alguém tão enfermo quanto ele, o tônico não passava de veneno. Um flashback revela a satisfação presunçosa do médico. Um flashback mostra a satisfação presunçosa do médico, que acreditava que a sopa desestabilizaria a energia do jovem mestre. Ele o confronta por checar secretamente seu pulso, quando a primeira tentativa falhou, com uma expressão de tédio. Segura sua colher, pronto para dar o golpe final na face do sujeito. O rapaz se lembra do momento em que dispensou todos, recusando-se a consumir a refeição perigosa. Seu olhar penetrante crava no médico enquanto o acusa de não conseguir esconder sua intenção assassina. O rosto do médico se contorce em raiva e medo. Todo o seu esquema agora estava completamente desmascarado. Concluindo que o médico não poderia ter agido sozinho. Concluindo que o médico não agiu sozinho, ele ordena que o homem escreva o nome do seu cúmplice. O médico se faz de vítima, questionando como alguém poderia suspeitar de uma alma tão bondosa. Dan Wuzang observa com diversão fria enquanto o velho faz um show de exasperação. A máscara de bondade do médico se estilhaça, revelando um sorriso malicioso ao abandonar toda a farsa, imperturbável. O jovem mestre nota que o velho finalmente revelou sua verdadeira e tola natureza. Corner decide que sua única opção é eliminar todas as testemunhas na casa. Ele empunha uma agulha escondida, preparando-se para silenciar o jovem permanentemente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Dan Wuzong atacou numa velocidade impressionante. O médico cambaleou com um golpe forte no rosto, seu plano frustrado num instante. Pegando a comida como se nada tivesse acontecido, o jovem mestre repreendeu o homem atordoado por ter se distraído. Ele mordeu com vontade, o olhar frio exigindo atenção total e irrestrita do médico. Massageando os nós dos dedos machucados, lamentou a condição lamentável do seu corpo. A mão se fechou num punho enquanto ele decidia que precisava recuperar sua força com urgência. Ele jurou que, quando estivesse no auge da sua forma, nem todo o grupo de mercadores seria capaz de enfrentá-lo. Assim que voltasse para o grupo, ele planejava investigar a fundo as ligações do médico, mas, enquanto estava sentado,
Uma dor lancinante atravessou sua cabeça de repente. Ele agarrou a têmpora. Totalmente pego de surpresa pela dor de cabeça súbita e intensa. Seus olhos se arregalaram quando uma voz fantasmagórica o chamou, com urgência de dentro de sua mente. Uma imagem de Gong Sun Maung, com uma expressão severa materializou-se, e seu nome ecoou com força. A visão mudou, revelando um encontro passado entre o médico e o antigo dono do corpo. Ele foi inundado por uma enxurrada de imagens fragmentadas. Ele é invadido por uma enxurrada de imagens fragmentadas, percebendo que está vivenciando as memórias de Li Jinyan. As lembranças estilhaçadas se acomodam como ondulações na água, trazendo uma compreensão repentina e profunda. Agora ele entende completamente a identidade daquele corpo. Li Jinyan, o primogênito do grupo mercantil Yeonya. Sempre ofuscado pelos irmãos, não era tão inteligente quanto o segundo, nem tão forte quanto o terceiro. As memórias confirmam que ele era visto como nada mais que o filho mais velho e inadequado. Tentou preencher o vazio com riqueza, caindo em uma vida depravada de prazeres sem sentido. Um instante de clareza revela o profundo arrependimento do antigo dono por seus erros passados. Mas a realização veio tarde demais. Seu corpo já estava quebrado por anos de negligência. Aquela vila não era um refúgio, mas um lugar de exílio, onde sua família o havia abandonado para definhar. Dan Wuzhen pondera como foi difícil agir sem conhecer essa história crucial. Agora munido da verdade, ele finalmente pode se concentrar na única coisa que importa: recuperar seu poder. O rapaz lamenta como Li Jin desperdiçou um corpo naturalmente tão talentoso. De repente, um pensamento o paralisa. De repente um pensamento o paralisou, seus dedos se contraindo com a percepção. O olhar dele vagou para as pilhas de ouro, despertando uma ideia sobre adquirir elixires. Ele admitiu meio contrariado que com a imensa riqueza daquele corpo, nada estava fora de seu alcance, antes que pudesse traçar qualquer plano. Voltou sua atenção para o problema do médico morto. A cena mudou, indicando uma passagem significativa de tempo. A mansão se acomodou em um período de treinamento silencioso e recuperação. Um ano inteiro se passou em reclusão pacífica. Essa tranquilidade foi despedaçada pela chegada de um estranho de olhos vendados no portão. O homem se apresentou como um guarda do grupo mercante Yunya, portando uma carta para Li Jinyan. Uma jovem avistou seu alvo, apontando-o para seu companheiro de semblante severo. O guarda encarou com incredulidade, sem conseguir processar a imagem do sujeito meditando à sua frente. Ele se esforçava para reconciliar aquela figura poderosa com o jovem mestre Li Jinyan, fraco e frágil, que ele outrora conhecera. A narrativa então retrocedeu, mostrando que várias estações haviam se passado desde o início de sua recuperação. Durante esse período de isolamento, ele manifestou com sucesso seu núcleo de energia, gravando artes marciais essenciais em seu novo receptáculo. Ele dominava várias técnicas, incluindo a arte da mobilidade iluminada, uma poderosa arte corporal, e o passo rápido como um raio. O mais impressionante é que começou a dominar a arte da luz branca em 10 fases, já alcançando a 4ª fase de seu poder, com o treinamento seguindo perfeitamente. Ele se senta com uma confiança absoluta na força que recuperou. De repente, sua meditação é interrompida, quando se vira rapidamente, lançando um chute preciso em uma única folha caindo. A folha flutua para baixo, agora perfeitamente cortada em 2. Um testemunho de sua velocidade e controle recém-descobertos. A única folha não é apenas dividida em 2, mas perfeitamente trissecada por seu chute incrivelmente rápido. Mesmo assim, ele permanece impassível, sabendo que esse nível de poder ainda não é suficiente. Sua concentração é interrompida por uma voz que chama seu novo nome. O guarda Mokin Seop se apresenta formalmente. Ainda visivelmente abalado com a transformação do jovem mestre, ele se curva profundamente, anunciando que traz uma carta importante do clã principal. Dan Wuzhen se levanta, exigindo com confiança que o guarda entregue a mensagem. A mente do guarda reviveu a imagem do homem fraco e debilitado que ele conhecera. Lutando para entender a transformação drástica depois de ser ignorado, o guarda resmungou sobre o braço dolorido, o que tirou Dan Wusung de seus pensamentos. Os dois se sentaram juntos. E finalmente o rapaz começou a ler a mensagem urgente. A carta trazia notícias sombrias. Seu pai, o líder do grupo de mercadores, havia desmaiado, e agora estava acamado. Ele notou com desconfiança que a carta convenientemente omitia a causa da doença do pai. O guarda, então, começou a explicar a dura realidade por trás do colapso do líder. Ele revela que os culpados são o clã Yang, um grupo rival que os está extorquindo. As tais taxas de proteção subiram tanto que estão esmagando o grupo de mercadores Yuan. Dan Wusung questiona se o clã Yang fez algo para justificar essas exigências cada vez maiores. O guarda explode em fúria, declarando que o clã Yang não ofereceu proteção nenhuma. Ele conta de um incidente recente onde a seita da pequena divindade impôs impostos absurdos nas rotas de comércio deles. Quando pediram ajuda, o clã Yang simplesmente virou as costas, se recusando a intervir. O capitão Unigard estava completamente sem ação,
intimidado por um sujeito chamado Wu Yang-hu. Aquele nome ecoou na mente de Dan Wuzong, que reconheceu Wu Yang-hu como uma figura notória e temida. Dan Wuzong sorriu de canto, perguntando se resolver as pendências com o clã Wu Yang seria o suficiente para acabar com toda aquela confusão. O guarda hesitou, revelando que havia outro motivo crucial para o colapso do líder. Ele explicou que o segundo e o terceiro irmão haviam travado uma luta de espadas bem na frente do pai deles. Dan Wuzong deduziu corretamente que o pai teve um colapso de raiva ao presenciar o comportamento irresponsável dos filhos. O guarda fica desesperado, lamentando a falta de respeito do irmão, e tentando convencer Dan Wuzong a não se meter. Com um olhar afiado e determinado, o jovem decide que não pode mais ser um observador passivo. Ele se levanta de repente, dizendo ao guarda estupefato para ficar com a carta, pois não precisa mais dela, com um propósito renovado. Ele passa pelo guarda atônito, pronto para agir. Seu rosto irradia resolução quando declara que irá ao clã principal pessoalmente. O guarda bate com a mão na mesa, surpreso, percebendo que aquele mestre jovem e fraco que ele conhecia realmente se foi. O guarda volta correndo para seus companheiros, contando todo animado como o jovem mestre tinha virado um artista marcial perfeito. O vice-capitão, seu superior, escuta de canto com uma cara de puro ceticismo. Os outros guardas caem na gargalhada. Incapazes de acreditar que aquele famoso imprestável pudesse ser um artista marcial, eles zombam da afirmação, sugerindo sarcasticamente que, se o safado é um artista marcial, então qualquer um pode virar lenda. Um dos guardas desdenha da história, dizendo que é uma piada tão ruim, que é menos provável que o vice-capitão arrume um amor. Ninguém viu o Coringa ali. Sem que o Coringa percebesse, o vice-capitão se aproximava por trás, a expressão se tornando perigosamente sombria com a provocação pessoal. Han Yeop agarrou o guarda desrespeitoso pela cabeça, aceitando com calma a notícia da recuperação do jovem mestre. Ele refletiu sobre o passado, lembrando que Jin Yan sempre teve um físico naturalmente forte, mesmo quando criança. O vice-capitão apertou o aperto, exigindo saber quando o jovem mestre chegaria. Enquanto o mensageiro gaguejava que ele estava a caminho, as palavras do mensageiro ficaram presas em sua garganta quando percebeu que a caminho significava exatamente naquele momento. O vice-capitão cala um guarda que resmungava, lembrando ao esquadrão que eles deviam saudar o jovem mestre. Independentemente da sua reputação, naquele exato momento, Dan Wuzong chega. Parando diante da entrada principal da sede da família, ele observa a grandiosidade da propriedade. Percebendo a imensa riqueza que sua família detém, a visão confirma suas suspeitas. Li Jinyon não era apenas bem-sucedido, ele tinha nascido em uma fortuna estonteante. Dispensando suas duas acompanhantes, o rapaz as instrui a descansar, enquanto ele vai ver seu pai imediatamente. Enquanto ele caminhava pela propriedade extensa, um detalhe estranho começou a incomodá-lo, a testa franzida. Ele percebeu que os jardins estavam vazios, questionando por que não havia uma festa de boas-vindas para o jovem mestre que retornava. Seu olhar se estreitou com repentina consciência, sentindo várias figuras logo fora de vista. Uma voz o congratulou por seu retorno seguro, e ele olhou para cima. Encontrando-se diante de uma fileira de espadas desembainhadas, o vice-capitão, Han Yao, apresentou-se formalmente, revelando que a recepção intimidadora era de todo o esquadrão da guarda. Han Yeop comentou sobre a transformação quase irreconhecível do jovem mestre, aliviado. Expressou sua alegria ao vê-lo saudável, enquanto outro guarda questionava em silêncio a repentina deferência de seu capitão. O guarda se lembrava de como o vice-capitão sempre fora desprezado pelo antigo e arrogante Jinyon. Quando o guarda tentou intervir, Dan Wuzong o deteve calmamente, exalando uma aura de controle absoluto. Ele aceitou de bom grado a recepção intimidadora, agradecendo-lhes com um sorriso desarmante. Os guardas ficaram sem palavras com a inesperada compostura do rapaz. Enquanto Han Yeop se oferecia para acompanhá-lo. O esquadrão inteiro estava em choque, sem conseguir acreditar que estavam sendo recebidos pelo antes inútil jovem mestre. O guarda-mensageiro admitiu que até ele estava surpreso com a dimensão da mudança. Sentindo-se como um estranho em sua própria casa, Han Yeop observava o novo jovem mestre, com um olhar de crescente respeito e curiosidade. Chegou à conclusão de que Dan Wuzong agora parecia menos um estorvo e mais um aliado poderoso. Han Yeop avisou a Dan Wuzong que seu pai o estava esperando. E ele respondeu com um breve aceno de cabeça em agradecimento. Enquanto caminhavam, uma voz zombeteira ecoou, e Dan Wuzong se virou para ver um dos seus irmãos se aproximando. O cara fez um teatrinho de surpresa, como se não acreditasse no que via, sem cerimônia. Ele colocou a mão no ombro de Dan Wuzong, que o encarou com irritação pelo toque indesejado, era Lee Jae-yong. O terceiro irmão, que o cumprimentava com um sorriso convencido e insultante, Jae-yong, comentou, com uma falsa surpresa, que a nova expressão de Dan Wuzong o deixava quase irreconhecível, com um movimento rápido.
O rapaz empurrou a mão do irmão para longe. Dan Wuzang afasta a mão do irmão com um empurrão, os olhos faiscando fúria gelada. Han Yop observa, nervoso, lembrando de brigas passadas e temendo que o jovem mestre apanhe de novo. Nisso, surge o segundo irmão, agarrando a mão dos dois, e comentando, sarcástico, sobre o reencontro emocionante. Dan Wuzang explode, jogando os dois irmãos para trás com força, exigindo que tirem as mãos dele. O segundo irmão fica estupefato, sem palavras diante da demonstração repentina de força do rapaz. Enquanto isso, o terceiro irmão, Jaeon, ferve de raiva, furioso por ser desafiado pelo imprestável da família. O olhar de Dan Wuzong se torna gélido, preparando-se para dar uma dura lição de respeito. Antes que Jaeon termine sua provocação, ele o agarra rapidamente pelo rosto, sem hesitar. Desfere um soco devastador direto no queixo do irmão. A força do golpe faz a cabeça de Jaeon estalar para trás, e o sangue jorra. O segundo irmão observa incrédulo enquanto Jaeon cambaleia, completamente atordoado. Dan Wuzong encurta a distância novamente, agarrando o irmão aterrorizado, que balbucia sobre sua animação anterior. O aperto dele se fecha impiedosamente. O aperto se torna implacável, uma aura sombria emanando dele, enquanto o rosto de Jaeon se contorce em dor. Com uma eficiência brutal, Dan Wuzong joga a face do irmão contra o chão, silenciando seus insultos com pura dominância. Ele se inclina, lembrando friamente o outro da maneira correta de se dirigir a ele nesse instante. Uma porta desliza e se abre ali perto, desviando a atenção da confrontação. O segundo irmão, Wei, sai, se perguntando sobre todo aquele barulho. Imediatamente, o segundo filho percebe com alarme que a confusão está acontecendo bem em frente ao quarto do pai deles. O vice-capitão avisou rapidinho a Huaiyan que seus irmãos estavam no meio de uma discussão daquelas. Na hora, ele já imaginou que o terceiro irmão devia estar enchendo o saco do mais velho de novo. Apavorado, ele deu uma bronca nos guardas por não terem se metido para proteger o irmão, mas, antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, Dan Wuzong escancarou a porta, arrastando o irmão para dentro e mandando todo mundo fazer silêncio, enquanto Jaeon se debatia. Uma voz calma vinda de dentro do quarto se dirigiu ao segundo irmão. Huaiyan ficou completamente sem palavras, sem entender nada do que estava acontecendo ali. Lá dentro, o pai deles estava sentado à mesa, numa boa, observando o caos todo com uma expressão indecifrável. Tranquilamente ele reconheceu a volta do filho, com um sorriso meio divertido. O pai notou que Dan Wuzong estava com uma saúde melhor. Aparentemente nem ligando para o outro filho se debatendo no chão, o jovem confirmou que estava bem com um olhar firme. Completamente diferente de antes, os olhos do pai então foram para a mão enfaixada de Dan Wuzong. Perguntando se o terceiro irmão tinha causado aquilo, ele logo dispensou a preocupação. Dan Wuzong nem se importou, mandando a preocupação para longe com um gesto, enquanto seu irmão assistia a tudo apavorado. Em seguida, desferiu outro golpe brutal, deixando clara a nova ordem das coisas, com uma aura ameaçadora. Ele deu uma lição fria em Jaeon sobre as consequências da falta de respeito. Uma lição que o irmão aterrorizado aprendeu rapidinho. Jaeon ficou completamente humilhado. Obrigado a baixar a cabeça em sinal de submissão, mas, por trás dessa fachada, sua mente fervilhava de raiva. Incapaz de aceitar ter sido dominado pelo outro, a mente do rapaz o levou de volta ao passado. A mente de Jaeon viaja ao passado, lembrando de quando ele era quem atormentava o irmão, agora tão forte e superior. Huaiyan, o segundo irmão, fica igualmente atônito, relembrando que a maior conquista de Jaeon era simplesmente sobreviver aos abusos dele. O pai deles pergunta, calmo, qual a origem da transformação de Dan Wuzong, que reconhece friamente a perspicácia do pai. O olhar de Dan Wuzong então se move, pousando sobre um conjunto de pergaminhos estendidos sobre a mesa. Seu pai explica que os pergaminhos são uma lista de funcionários escalados para uma conferência que se aproxima. Dan Wuzong desenrola a lista concentrando-se imediatamente nos nomes. Ele revela que estava procurando uma recomendação específica, mas agora vê a verdade nua e crua. O nome Yang Wu surge como cabeça por trás das escolhas de pessoal, confirmando uma conspiração bem enraizada. Tendo encontrado a resposta que buscava, Dan Wuzong coloca o pergaminho no chão com uma quietude definitiva. Em seguida, o jovem lança um ultimato frio, exigindo que qualquer membro de sua família que trabalhe com o clã Huaiyan confesse imediatamente. Huaiyan fica atônito com a acusação, enquanto Jaeon, meio sem graça, comemora ao fundo, negando qualquer envolvimento. Um leve sorriso de escárnio se forma nos lábios de Dan Wuzong, enquanto ele começa a testar a lealdade do irmão. Huaiyan acha a simples ideia de trair a família completamente ridícula. Ambos juram apaixonadamente sua fidelidade. Prometendo proteger o legado do pai a todo custo, Dan Wuzong expressa sua satisfação. Friamente declarando que a lealdade deles os poupou de um destino cruel, ele então se vira,
questionando Huayana sobre a presença dos principais executivos da empresa na próxima conferência. Com um olhar determinado, o jovem declara que também estará presente na reunião. Ele se vira para sair avisando aos irmãos, que estão confusos, que vai ver o pai deles de novo, de repente. Huayan percebe algo e pergunta, ansioso, sobre o que aconteceu no esconderijo. O irmão entra em pânico. Se arrependendo profundamente de não ter estado na montanha Juhua, um guarda anuncia a chegada do filho mais velho. E uma voz de dentro autoriza a entrada. Dan Wuseng entra nos aposentos privados do líder do grupo de mercadores Yun. O líder, Lee Seong-min, está deitado, adoentado, e reconhece a presença do visitante. Ao ser questionado sobre a confusão lá fora, Dan Wuzung simplesmente desconversa, com uma calma impressionante. Ele permanece sentado ao lado da cama enquanto o líder confessa que sua saúde está se deteriorando sob uma pressão enorme. O jovem assistente de Lee estende a mão, comentando o quanto o rapaz mudou, e questionando se é mesmo ele ali. Apesar das dúvidas, o líder sorri afetuosamente, expressando alívio em vê-lo bem. Dan Wuzung confirma que está tudo bem. Mas interiormente acha esse carinho paternal muito estranho. Um flashback revela seu passado como um órfão solitário, que nunca soube o que era ter um pai. A inesperada gentileza mexe com lembranças dolorosas, trazendo uma lágrima ao seu olho estoico. Dan Wung acessa as memórias do Lien Yan original, lembrando de como ele viu o pai. Um flash do passado revela uma figura paterna imponente e protetora, segurando a mão do filho pequeno contra o sol forte. Na memória do garoto, seu pai era um homem imenso e grandioso, um símbolo de força inabalável. A lembrança se esvai. Contrastando fortemente com o presente enquanto Dan Wuzung segura a mão agora frágil do pai, ele se pergunta, em pensamento, quando aquele homem antes tão forte se tornou tão pequeno e definhado pela doença. Com um olhar de determinação sombria, Dan Wuzung oferece ao pai uma garantia solene. Ele diz calmamente que a única coisa necessária é eliminar a causa principal do estresse do pai. O líder é pego de surpresa pela solução fria do filho, mas o jovem promete com confiança que vai dar um jeito nisso. Um sorriso sinistro brinca em seus lábios, deixando o pai a se perguntar sobre a mudança perturbadora no filho. O sol nasce em um novo dia, indicando que os planos de Dan já estão em andamento. A conferência do grupo Unimerchant está a todo vapor, com a alta cúpula da empresa reunida para a importante reunião. Sentado entre eles está o Yang Hu, o líder do esquadrão da guarda, e o próprio homem que Dan Wuzang sabe ser um traidor. Os subordinados de Yang Hu cochicham surpresos, apontando a chegada inesperada do filho mais velho. Dan Wuzang permanece sentado com uma presença tranquila e imponente. De braços cruzados enquanto observa os acontecimentos, os outros presentes estão visivelmente confusos, questionando o que o antigo renegado da família está fazendo em uma reunião de tão alto nível. O Yang Hu sorri com condescendência, acreditando que ele está apenas desesperado para garantir sua posição. Huayan tentou dar andamento à reunião, perguntando se alguém tinha uma opinião diferente sobre o assunto. O Yang Hu, vendo a brecha, levantou a mão, interrompendo a discussão com confiança. Ele se ofereceu, meio na maciota, para recomendar um guarda pessoal para Dan Wuseng, tramando colocar um espião ao lado dele, ali perto. Alguns membros comentaram baixinho, demonstrando desprezo pela ambição implacável de Yang Hu em encher o grupo com seus próprios aliados. A reação pegou o cara tão de surpresa, que ele espatifou a xícara de chá que segurava, para disfarçar, fingiu um desastre. Bancando o desajeitado. Ele cambaleia e quase desmaia rapidinho, alegando que sua mão escorregou, mas a tensão no ar é palpável. Dan Wuzang pede desculpas com uma falsidade que chega a dar calafrios. O sorriso de canto denunciando que sabe muito bem o que está fazendo. Recuperando-se, o Yonggu desafia a sala, perguntando se alguém se atreve a se opor à sua recomendação. Ele varre os executivos silenciosos com um olhar convencido, certo de que sua autoridade permanece inabalável, mas, justamente quando se acha vitorioso, uma mão se levanta do outro lado da sala. Adivinha de quem? De Dan Wuzang. Com uma expressão mais séria que enterro. Com uma expressão séria no rosto, o filho mais velho anuncia que, por sua parte, tem reclamações. Dan Wuzang se levanta do seu assento, declarando que tem uma contraproposta. Ele aponta diretamente para o traidor, propondo a demissão imediata do líder do quarto da guarda, o Yang Hu. O rumor causa um choque silencioso, enquanto o Yang Hu e seus comparsas encaram com total incredulidade. Os homens de Yang Hu dão risada da proposta, elogiando de forma zombeteira o compromisso do líder com o grupo. O jovem solta uma gargalhada sonora, achando extremamente divertido a defesa tola do traidor. O líder do quarto da guarda zomba de volta. O líder do esquadrão da guarda debocha, perguntando com arrogância se Dan Wuzung realmente acha que tem poder para demiti-lo. O Yang Hu sugere venenoso que estar acamado fez o filho mais velho esquecer seu lugar. Um sorriso gélido se espalha pelo rosto de Dan Wuzung, enquanto ele desafia essa ideia de repente.
Ele desfere um soco devastador, com o punho brilhando em uma aura azul formidável. A mesa explode em uma chuva de destroços devido à pura força do golpe. O Yang-Hu é arremessado para trás. Totalmente despreparado para a demonstração repentina de poder, o traidor encara o teto, em total descrença. O traidor encara, incrédulo, uma gota de suor escorrendo pelo rosto enquanto se dá conta do seu erro. Dan Wuzheng se ergue sobre ele, cerrando o punho, e reafirma sua total posse sobre todo o grupo de mercadores. Hua Yon se apressa atrás dele, perguntando se o único propósito em comparecer era demitir o capitão da guarda. O filho mais velho interrompe o passo rápido, e se vira para encarar o subordinado preocupado. Ele questiona. Com um tom gélido, o que acontece quando um artista marcial do clã Jianghu é subestimado, com um sorriso malicioso, ele revela que aquele que comete tal tolice é sempre o primeiro a ser devorado. Dan Wuzheng então chama a atenção de Huaiyan para a situação precária em que o grupo de mercadores se encontra. Ele gesticula para o pátio lá embaixo, mostrando que o processo de ser engolido já começou. Os olhos de Huaiyan se arregalam, tomados por um horror crescente ao perceber o quão fundo o clã Huyan se infiltrou em suas fileiras. Dando um aperto no ombro de Huaiyan, Dan Wuzheng diz para ele deixar as preocupações de lado. Ele declara com confiança que, como irmão mais velho, vai cuidar de todo o problema sozinho. Deixado a matutar sobre essa promessa, Huaiyan permanece sentado. Dividido entre confusão e uma esperança que acabara de nascer, confiando nas capacidades do irmão, do balcão. Ele observa, questionando os métodos agressivos que o rapaz estava usando para resolver o problema, no pátio lá embaixo. Dan Wuzheng está cercado pelos homens furiosos de Yang-Hu, todos com as espadas em punho. O líder da guarda encara. Incrédulo, convencido de que o filho mais velho, finalmente perdeu a cabeça. Um guarda leal dá um passo à frente para defender seu mestre, exigindo que os traidores abaixem as armas. Dan Wuzheng, com calma, levanta uma das mãos. Dan Wuzheng ergueu a mão calmamente, impedindo que seus homens interferissem no impasse. Os guardas leais estreitaram os olhos, reconhecendo a pura insolência da facção oposta, com um sorriso condescendente. Ele agarrou os próprios cabelos, fingindo exasperação com o comportamento deles. O jovem questionou friamente a audácia de ousarem desembainhar suas espadas contra o empregador. Um dos guardas leais resmungou em descrença, certo de que aqueles tolos tinham um desejo de morte. Observando de longe, o Yongo sorriu, decidindo que aquele caos era uma compensação justa pela humilhação anterior. O guerreiro, então, ofereceu um pedido de desculpas irônico por arruinar os planos de aposentadoria bem traçados pelo traidor. Dan Wuzheng fingiu um pedido de desculpas por estragar os planos de aposentadoria do traidor. Deixando o Yang-Hu completamente confuso então, revelou que sabia que o Yang-Hu havia contratado um médico para eliminá-lo enquanto se recuperava. O filho mais velho continuou, explicando como o traidor também havia instigado uma briga entre seus irmãos mais novos. Essa discórdia interna foi planejada para causar o colapso do pai deles, abrindo caminho para uma tomada de poder. O jovem detalhou todo o esquema, explicando como o Yang-Hu planejava usar um dos filhos como um peão. Ao manipular um único herdeiro, o traidor poderia ter tomado o controle de todo o grupo de mercadores das sombras. O Yang-Hu, ouvindo tudo aquilo, gargalhou com desdém. O Yang-Hu gargalhou com desdém, ignorando a acusação incrivelmente precisa como se fosse uma ilusão. Mas Dan Wuzheng avança com confiança, seu rosto agora demonstrando uma seriedade mortal. Ele revela a falha crucial no plano. O assassino que deveria matá-lo foi quem acabou morto. Dan Wuzheng declara que esse fracasso inesperado foi o exato momento em que o destino de Yang-Hu foi selado. Ele informa casualmente ao traidor que o assassino foi derrotado com um único golpe. Misericordioso então, se vira. Repreendendo o Yang-Hu pela sua tentativa desleixada de golpe. Ele se vira, dando um chega pra lá em o Yang-Hu pela tentativa fajuta de golpe, e ainda promete mandar a conta dos estragos. Furioso com a zombaria, o Yang-Hu libera todo o seu poder, com o punho crepitando em uma aura violeta. Os olhos do filho mais velho se estreitam, frios e precisos, prevendo o movimento estabanado do oponente. O Yang-Hu avança com tudo, certo de que seu ataque vai acabar com a vida do herdeiro arrogante, sem se abalar. Dan Wuzheng responde ao ataque com um contragolpe, seu próprio punho irradiando uma luz azul brilhante. O choque dos poderes causa uma explosão espetacular, e a força da colisão faz o pátio todo tremer. O traidor se contorce em agonia, com as mãos estraçalhadas pelo impacto devastador do golpe. O Jung encara a cena incrédulo, percebendo com horror que aquele sujeito franzino era um mestre das artes marciais, baseadas em raios. Antes que o traidor consiga se recompor, Dan Wuzheng avança para consolidar sua vantagem. Pronto para acabar com o confronto, os guardas leais estão atônitos, entendendo que seu mestre, tido como fraco, acabara de bloquear o ataque poderoso do capitão da guarda. O jovem esfrega o pescoço em tom de zombaria, questionando a inteligência de atacar um homem que acabou de sair da cama doente.
Com um sorriso debochado, ele sugere que talvez um duelo oficial tornasse o ataque aceitável. O Young-Hu fervilha de raiva. Irritado com a nova arrogância e autoconfiança do sujeito, o traidor aproveita o momento. Declarando um duelo oficial para os espectadores atônitos, ele observa com um sorriso sinistro. Acreditando ter encurralado o filho mais velho, mas Dan Wuzong cerra os punhos. Rejeitando categoricamente os termos do traidor para o duelo, ele levanta os punhos em posição de luta, elevando o desafio para uma batalha de vida ou morte. O Yungu desembainha a espada, elogiando com um tom de superioridade a melhora rápida e o treinamento impressionante do ar. O traidor, no entanto, deixa a frase morrer, se preparando para demonstrar que as habilidades do jovem mestre ainda são insuficientes. O Yungu avança contudo, convencido de que sua vasta experiência vai garantir a vitória. Mas o filho mais velho desvia facilmente do ataque com um chute rápido, zombando da vanglória vazia do outro. O capitão da guarda observa incrédulo, chocado com a reação incrivelmente veloz do ar. Dan Wuzong debocha da ideia de experiência. Dan Wuzong zomba da ideia de experiência, com o punho crepitando energia elétrica intensa. Ele declara que o traidor é verde demais para dar lição, e solta uma onda de poder devastadora. A explosão arremessa o Yongu para trás, completamente dominado pelo ataque, cambaleando com o golpe. O traidor tenta entender de onde vem tamanha força, com um sorriso confiante. O jovem se prepara para mostrar a ele o que é diferença de poder de verdade. Ativando sua técnica de mobilidade iluminada, ele some num borrão de luz azul, diminuindo a distância instantaneamente. O punho dele encontrou a lâmina do traidor, e a força do impacto fez o Yanggu cambalear de dor. Dan Wuzong desencadeou uma chuva de golpes, sufocando o traidor com uma ofensiva implacável. O Yanggu se esforçava para bloquear, sentindo um poder aterrador e sobrenatural por trás dos ataques. O traidor percebeu que não era uma técnica desajeitada de um mero iniciante, ao contrário. Sentia a pressão avassaladora de um verdadeiro grão-mestre das artes marciais, empurrado para trás pela força bruta. O Yanggu não conseguia acreditar no poder que enfrentava. Os capangas do traidor comemoravam à beira do campo de batalha. Os capangas do traidor comemoram nas laterais, achando que o capitão deles já ganhou. O Yanggu, sem aceitar a derrota, canaliza a energia numa técnica de espada final, e desesperada, seu orgulho ferido. Ele se recusa a perder para um pirralho qualquer. O capitão da guarda avança com tudo. Mas Dan Wuzong some num piscar de olhos. Os olhos de Yanggu se arregalam em horror ao perceber que o filho mais velho já está atrás dele. Com uma despedida fria, Dan Wuzong se prepara para o golpe final. Ele acerta com tudo seu punho eletrificado na nuca do traidor, com uma força implacável. Uma coluna gigantesca de energia azul explode do impacto, arremessando o Yanggu para os céus. Os guardas leais só conseguem encarar a cena em choque absoluto, sem conseguir processar aquela demonstração de poder inacreditável, a quilômetros dali. O líder do grupo de mercadores e seu assistente notam a perturbação imensa da janela, nervoso. O assistente pergunta ao mestre sobre a origem da confusão, mas o líder apenas cerra os punhos. Sentindo que seu filho está envolvido no conflito, um sorriso orgulhoso e sabedor se abre em seu rosto, contente com a força oculta do rapaz. Ali, Dan Wuzong encarava o traidor derrotado, e seu pai percebia que o garoto havia dominado as artes marciais. O filho mais velho olhava para o inimigo caído com um desprezo frio e puro. O traidor jazia estirado no chão, o corpo se contorcendo enquanto tentava falar. Os homens do traidor gritaram em alarme, correndo para o lado do capitão. Um subordinado amparava seu líder, e lançava um olhar desafiador, mas o jovem o desafiou friamente para uma luta. De repente, um dos próprios homens do traidor se adiantou para testemunhar que o duelo havia sido completamente justo. Então, ele solta um aviso sinistro: qualquer provocação futura do clã Yang será respondida na mesma moeda pelo grupo mercante. Os leais seguidores ficam chocados com a declaração ousada, percebendo que isso poderia levar a uma guerra total. O filho mais velho, no entanto, permanece sereno, aceitando que nunca foi destinado a uma vida sem inimigos. Ele faz um juramento simples, prometendo retribuir gentileza com gentileza e acertar cada conta pendente sem falha. Em seguida, declara que arcará com toda a responsabilidade, garantindo que o grupo mercante não seja culpado por suas batalhas pessoais. O leal escudeiro protesta, alertando o mestre de que tal declaração era perigosamente imprudente. Dan Wuzong rebate. Reivindicando audaciosamente o grupo mercantil Yunhai como seu, ele esclarece que também pertence ao seu pai. Ligando suas ações ao legado da família, o filho mais velho, então inclui os guardas leais que ficaram ao seu lado, quando ele era considerado um zero à esquerda. Reconhece até os humildes tratadores de cavalos que lhe mostraram simples gentileza, com seu ponto de vista exposto. Ele declara que o verdadeiro grupo de mercadores não será manipulado por aproveitadores. Em seguida, profere o veredito final. Então, ele dá o veredito final, demitindo friamente todos os seguidores restantes de Wu Yang.
Os servos leais ficam em silêncio, atordoados com a ordem decisiva e abrangente do seu mestre. Os homens de Ouyang apenas encaram, incrédulos e furiosos, sendo dispensados sem cerimônia, sem outra opção. Os mercadores carregam seu capitão caído para longe, deixando o local derrotados. Dan Musin agora se destaca como a autoridade incontestável, com seus seguidores leais observando-o de baixo. O leal serviçal fica sem palavras lutando para compreender a súbita mudança de poder. Alguns dos guardas começam a comemorar ruidosamente. Alguns guardas começam a comemorar em voz alta, mas logo são silenciados pelos companheiros. A alegria momentânea vira vergonha quando percebem que não fizeram nada enquanto o mestre lutava sozinho. Com a situação sob controle, Dan Wusung chama o administrador-chefe, que se apronta nervoso. Sua primeira ordem como nova autoridade é simples, mais significativa, que consigam um elixir de alta qualidade. Afinal, já que está assumindo o fardo do grupo, ele pensa que merece o apoio deles. O administrador concorda prontamente. Feliz em servir um mestre que provou seu valor de forma tão decisiva. Dan Wusung detalha seus planos, encarregando-o de contratar novos guardas para substituir os comerciantes. O sol se põe na propriedade, marcando o fim de uma era e o começo de outra. O filho mais velho já tem candidatos em mente, pensando em um homem com cicatrizes. Escoltado por duas figuras imponentes, o administrador questiona a escolha do primogênito. Perguntando especificamente sobre um homem chamado Li Jin-yeon, a história volta alguns dias, mostrando o primeiro dia do homem com cicatrizes no grupo de mercadores de Yunhai. Dan Wusung é visto fazendo um passeio noturno pela propriedade com seu novo conhecido. Ele pergunta tranquilamente ao seu companheiro, Li Jinyan, se ele já comeu alguma coisa, chamando-o de vice-capitão. Um tratador de cavalos ali perto responde por engano, explicando que está trabalhando desde o amanhecer e não teve tempo de comer. Li Jinyan observa a breve troca de palavras, com uma expressão pensativa no rosto. Um sorriso escuro e calculista se espalha pelo rosto de Dan Wu enquanto uma ideia começa a surgir. Ele então olha para baixo da sacada, fixando o olhar em um grupo de guardas no pátio. Olá, pensa o jovem, cujos homens estão ali relaxando, negligenciando completamente seus deveres durante o expediente. Com um murro na grade, Dan Wusung decide varrer do grupo todos aqueles sanguessugas. Ele cerra o punho. Explicando o cerne do problema para seu novo vice-capitão, o jovem afirma que com a partida do traidor, precisa encontrar substitutos à altura. Li Jinyan escuta atentamente. Começando a entender as verdadeiras intenções do mestre, a cena corta para uma luxuosa casa de entretenimento. O destino que Dan Wusung tem em mente lá dentro, o lugar está lotado de homens barulhentos, jogando e farreando sem se importar com nada. Um sujeito com uma cara de quem comeu e não pagou joga uma partida de mahjong, soltando fumaça do charuto. Dois caras ali percebem a chegada de um novato, e um deles corrige o amigo dizendo que é o jovem mestre do grupo Wanhei. Dan Wusung entra no recinto com as mãos para trás, emanando uma autoridade que ninguém ali conhecia. Ele varre o salão com um olhar frio e desinteressado, e sua presença muda o clima instantaneamente. O apostador metido à besta o reconhece e já prevê, com cinismo, mais uma demonstração de esbanjamento daquele banana. Enquanto isso, um guarda-fortão, armado com um tridente, faz a vigia do lado de fora de uma sala reservada. O segurança levou um susto quando Dan Wusung apareceu do nada, totalmente inesperado. Ele perguntou, debochado, se o otário tinha voltado para torrar mais grana, mas o jovem mestre rejeitou o toque conhecido com frieza. Meio bolado com a grosseria, o guarda ficou sem palavras quando Dan Wusung mandou ele abrir a porta, sem perder tempo. O rapaz empurrou o guarda indignado para o lado, sem a menor intenção de ser barrado de novo. Ele entrou numa sala reservada onde os caras que ele tanto queria ver estavam esperando em volta de uma mesa. Um deles era o sujeito conhecido como a Raposa Venenosa, Shu Myung-ho. O homem conhecido como Raposa Venenosa, Shu Myung-ho, levanta o olhar, reconhecendo a entrada do jovem mestre. Shu Myung-ho comenta, com um toque de ironia, que o recente período de recuperação parece ter lhe feito muito bem. Já dois sujeitos carecas e imponentes, os irmãos Yuk Jinbo e Yuk Myung-bo, oferecem uma saudação bem mais seca. A Raposa Venenosa repreende seus companheiros pela falta de cordialidade. Lembrando-os da recente melhora de saúde dos convidados, Dan Wusung se inclina para a frente, prestando atenção na desculpa esfarrapada de Shu Myung-ho e em sua alegação de amizade. Uma lembrança rápida mostra que Li Jinyan e ele foram de fato amigos de infância. A história deles, no entanto, era sombria, marcada pelo abuso constante e exploração financeira de Myung-ho. De volta ao presente, o jovem mestre reflete com cinismo sobre essa definição distorcida de amizade. Myung-ho empurra um saco de moedas incentivando o herdeiro a se divertir depois de sua longa ausência. A Raposa Venenosa, então, admite que estava ansioso para tosar o banana de novo, oferecendo uma grande celebração. Irritado com o silêncio estoico do rapaz, Myung-ho o confronta agressivamente. Dan Wusung,
Responde friamente que está apenas pensando. A simples menção já provocava uma resposta impaciente. O olhar do rapaz se torna mortal, quando ele revela que está decidindo se acaba ou não com a vida de Mayongo ali mesmo. Em seu monólogo interno, fica claro que seus verdadeiros alvos são os irmãos gêmeos. A verdadeira força por trás da operação, ele deduz que os poderosos irmãos estão servindo como meros capangas, sob o comando de Mayongo. Um sorriso predatório se espalha pelo seu rosto quando decide que o talento deles é valioso demais para apodrecer em um lugar como aquele. Tendo-se decidido, ele calmamente responde ao ataque impaciente de Mayongo. Em vez de recuar, ele estendeu a mão com confiança e fez sua primeira exigência. A chave do cofre. O trio encarou. Em silêncio atônito, totalmente perplexo com a audácia do jovem mestre, Mayongo zombou, incrédulo, questionando se aquilo não era apenas uma maneira bizarra de pedir mais dinheiro, com um sorriso esperto. Dan Wusong concordou, afirmando que, por enquanto, se contentaria com dinheiro vivo então. Começou a calcular uma conta listando cada moeda que lhe havia sido extorquida, mais juros e despesas médicas. Após um momento de reflexão, chegou a um valor final, exigindo 100.000 moedas como compensação justa. Vendo a cara de choque de Yango, o jovem mestre se pergunta por um instante, se não pegou muito leve com ele. A raposa venenosa contém o riso, achando a exigência do rapaz completamente absurda, de repente. Ele não se aguenta e cai numa gargalhada debochada, cheio de condescendência, dá uns tapinhas no ombro do jovem, elogiando sarcasticamente suas habilidades matemáticas, recém-descobertas. A diversão se transforma em desprezo quando ele agarra a mesa com força, descartando a exigência como loucura. Yongo então declara com um sorriso convencido, que o cofre contém muito mais do que dinheiro. Que o cofre guarda muito mais do que dinheiro, escondendo uma fortuna em ouro e joias. Ele se inclina. E seu tom se torna ameaçador ao declarar que nada daquilo é para o jovem, endireitando-se. Oferece um empréstimo condescendente, questionando o pedido estranho pela chave do cofre. Dan Wusong permanece estoico e em silêncio, deixando os insultos passarem por ele. O rosto de Mayongo escurece de raiva, sua paciência finalmente se esgotando com o tratamento silencioso, ele observa. Incapaz de compreender a transformação do rapaz, de um paciente frágil a um desafiador audacioso. Mungo explode em fúria, agarrando o mestre novato, e o lembrando com quem ele está lidando. O rapaz permanece totalmente calmo, soltando um suspiro silencioso diante da explosão. A raposa venenosa se inclina. O rosto se contorcendo em malícia enquanto questiona a sanidade do jovem, irritado com o silêncio. Ele ordena que seus capangas ensinem ao ar uma lição dolorosa. O Brutamontes obedece imediatamente. Batendo a cabeça do mestre na mesa, preso contra a madeira. Um lampejo de genuína irritação finalmente cruza o rosto de Dan Wu. De repente, a expressão confiante do grandalhão some, dando lugar a choque e confusão, com um sorriso frio. Dan Wusong revela que estava tentando ser legal, mas sua paciência se esgotou, sem esforço. Ele quebra a força do Brutamontes, deixando Mi Young-ho boquiaberto com a demonstração de poder, num piscar de olhos. Manda o grandão pelos ares, provando que não é mais saco de pancadas. O grandalhão atravessa uma tela. Enquanto seu irmão e Mi Young-ho assistem à cena totalmente incrédulos, o irmão que sobrou, Juk Mi Young-ho, range os dentes furioso, preparando-se para vingar o gêmeo. Só que o mestre novato é mais rápido e solta um chute devastador, antes que o bandido consiga reagir. O pé dele acerta em cheio, mandando o segundo irmão para trás com uma força tremenda, na hora. Ele já emenda com uma pisada carregada de energia azul faiscante. A cara do Brutamonte se contorce de agonia, quando o golpe potente atinge, deixando-o totalmente grogue. Sem perder tempo, Dan Wusong gira, desferindo outro chute forte para neutralizar a ameaça. Depois de despachar o segundo sujeito, ele para por um instante, com um lampejo de surpresa no rosto. Ele pensou consigo mesmo que os irmãos eram ainda mais fortes do que imaginava, mesmo depois daquela surra. O primeiro já se levantava do chão, mostrando uma resistência impressionante. Ficou abismado com a capacidade que tinham de se reerguer, após um ataque tão violento. O jovem mestre se lembrou de ter quebrado os pulsos e tornozelos deles, justamente para imobilizá-los. Mas os gêmeos capangas o encaravam com puro desafio, sem se abalar com as lesões. Um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto ao reconhecê-los como lutadores realmente formidáveis. Movidos pela fúria, os irmãos partiram para um ataque sincronizado e brutal, sem se intimidar. O jovem mestre se preparou calmamente para encarar o poder combinado dos dois. Ele interceptou o ataque com uma contramanobra tão rápida que chegava a cegar. Os grandalhões pararam, confusos, percebendo que o oponente tinha sumido de vista, antes que pudessem reagir. Ele reapareceu atrás deles numa demonstração incrível de velocidade, neutralizou-os de forma decisiva. Esmagando suas cabeças juntas, exatamente como havia previsto, o rapaz sorriu.
declarando que os irmãos eram valiosos demais para serem deixados apodrecendo naquele lugar. O impacto brutal nocauteia os dois capangas na hora. O rapaz manda um aviso frio para os gêmeos derrotados ficarem no chão, com os capangas neutralizados. O jovem volta sua atenção para o último homem de pé, Mayongo, só consegue encarar, incrédulo. Com os suores correndo pelo rosto, com um sorriso surpreendentemente amigável. Ele calmamente informa a Mayongo que agora são só os dois.